Que bom que você está aqui, uma alegria tão grande, não é? Privilégio enorme de estar com você, um dia tão abençoado, Dia das Mães, já recebeu nosso carinho, nossa homenagem, é pouco demais, comparado à significância do seu papel. Parabéns, que Deus abençoe, essa igreja está às suas ordens, não só para prestigiá-la, mas ajudá-la quando necessário. Deus abençoe muito. Hoje de manhã tivemos um culto memorável, histórico para nós. Já há muitos anos, o pastor Bill Hybels tem sido uma inspiração, ele que é o fundador da Willow Creek, uma das igrejas mais influentes do mundo, também o idealizador e promotor do Summit, que é esse treinamento de liderança, esteve hoje conosco de manhã, não é? Então, um privilégio. Ele tem visitado igrejas onde o Summit é realizado, e ontem passou o dia conosco, e hoje pregou de manhã, já está no Rio de Janeiro. Foi bom demais, não é? Vê-lo ao vivo, tanta gente tirou foto, aquela tietagem toda, foi muito bom, não é? E um homem de Deus, muito abençoado. Eu falo isso porque não é, vale a pena a gente falar do que é bom, vale a pena a gente divulgar o que é de primeira, não é? E de primeira é isso mesmo. Ele é um escritor famoso, um dos seus livros mais apreciados por líderes, pastores, é esse livro aqui, ó, Liderança Corajosa. Foi, acho que, o primeiro ou o segundo livro dele que eu li, e eu nunca me esqueci. Já reli umas 4 vezes, tem sido assim um grande manual de liderança. Também esse livro aqui é impressionante, chama-se O Poder do Sussurro. Quando, de repente, você nem espera, e você ouve uma vozinha aqui, não é? Quantas vezes Deus tem falado assim ao meu ouvido, e às vezes a gente não sabe como discernir. Esse livro diz, ouça Deus e tenha coragem de responder. E o novo que saiu agora, está até quente, está até quente, sinceramente. Está pegando fogo aqui na minha mão, o livro se chama Simplifique. Então, os complicados precisam comprar esse livro. Tem gente complicada aqui? Não, né? Nessa hora não tem ninguém, né? Os complicados, né? São poucos. Mas as complicadas, uau, muitas complicadas, não é? As complicadas, as irmãs, deveriam comprar, porque olha o que esse livro fala aqui, 10 práticas para pôr a sua alma em ordem. Veio de Deus, hein, irmã? Veio de Deus. Marido, dá de presente para sua mulher, hein? Oh, aleluia, uma benção, hein? Então, esses livros do pastor Bill Hybels ainda estão, porque ele é acompanhado por uma livraria que vai atrás, e eles estão aqui hoje, amanhã já se deslocam. Se você tiver interesse, não é, quiser se presentear, ou presentear sua mamãe, ainda tem ali fora, é só para te abençoar e só para você ter acesso a coisa de muita qualidade, não é? Muita qualidade. Nós ouvimos aqui, o pastor Oswaldo nos notificou, não é, a respeito do falecimento da mãe do pastor Luiz Jesus, e a gente está realmente muito pesaroso por isso, mas consolado, sabendo que ela está com o Senhor, que é uma mulher de Deus, não é? Uma mulher de Deus, mas a hora que você tiver a oportunidade, dá um abraço nele, e aí vamos ainda informar onde será o sepultamento, parece que no cemitério do Bonfim, mas não temos ainda as informações. Também, então, está aqui o Alberto nos informando que é no velório 2 do Bonfim, a partir das 8 horas da manhã, quem puder estar ali, prestigiando nosso querido pastor Luiz de Jesus. Pastor também Oswaldo nos convidou, através do vídeo de apresentação, para uma vigília. Vigília não é muito popular, não é? Oração nunca é muito popular, mas eu não conheço, de tudo que eu tenho aprendido na minha vida espiritual, na minha caminhada com Deus esses anos, eu não conheço algo mais abençoador, mais poderoso na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma nação, do que a oração. Não dá para medir o que teria acontecido com você, conosco, com a igreja, com a nação, se não houvesse quem ora. Eu não sei. Um dia, Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, não é? E Deus falou assim, se lá tiver 10 justos intercessores lá, eu não destruirei. Quanto Deus tem feito através da oração. Nós precisamos, eu preciso demais, você precisa, minha família, nossa cidade, o nosso país precisa de muita bênção de Deus. E a gente arruma isso através da oração.
Então, dia 29 de maio é a vigília, de 8 à meia-noite, uma vigília, 4 horas. Nós passamos aqui, às vezes, um culto durante 2 horas, não é? E a gente tem vários momentos, mas talvez a gente ore aqui somando uns 10 minutos. Mas naquela noite a gente passa 4 horas em adoração e oração. Talvez você nunca participou de uma vigília, e eu insisto com você, especialmente estaremos orando pelo dia seguinte, o dia 30, que é o dia nacional de ganhar uma alma para Jesus. Já imaginou que no Brasil e no mundo inteiro foi estabelecido o dia global de evangelismo, um dia em que todos os cristãos estão desejosos e preparados e vão atrás para levar uma alma para Jesus. Então é dia 30, dia 29 nós vamos estar aqui orando. Eu queria muito que você estivesse com a gente, tá bom? É tempo da palavra do Senhor e eu quero que você, por gentileza, abra comigo em 1 Crônicas, por gentileza, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 13, por favor, nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Crônicas, a partir do verso 1. Então, você acha aí, por gentileza, 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1. Joia demais. Já achou? Ok, nós vamos falar sobre a arca. A arca. Às vezes eu fico preocupado de começar a pregar, ou quando alguém começa a pregar, e às vezes as pessoas que estão aqui presentes nem sabem do que se trata. Quando Israel, nós vamos falar da nação de Israel, isso é Velho Testamento. Israel foi uma nação que, de fato, foi criada num cativeiro. Uma família, a família de Jacó, não é, através de José, desceu para o Egito e ali acabaram sendo presos, escravizados. Você assistiu o filme Os 10 Mandamentos, lembra daquela história? O povo ficou no Egito 400 anos, se multiplicou de forma tão numerosa que tornou-se um povo dentro do povo. Um grupão de imigrantes dentro do Egito que começou a preocupar. Hoje a Europa está preocupada quando um grupo oriental habita ali dentro e está dominando, pois Israel estava dentro do Egito e crescendo tanto. Então você lembra que Faraó manda matar os meninos para ver se diminui, não é, a taxa de crescimento da população israelita, mas o fato é que eles cresceram, tanto que acabaram saindo de lá. Você lembra das pragas, você lembra, não é, do rio que virou sangue e tudo mais. Bem, Israel sai e vai para uma terra nova. Naquele caminho, Deus diz assim: esta nação será uma nação guiada por mim, será meu povo particular. E ele orienta o líder daquela nação, que é Moisés, a construir um tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda, como se fosse um templo móvel. Como o povo viajava de impulso em impulso e de trajeto em trajeto, eles desmontavam aquele grande templo móvel, feito basicamente de grandes lonas, e eles montavam aquilo, desmontavam, montavam, e ia para o outro local. Dentro daquela grande tenda, Deus mandou e deu todos os desenhos, que um dos artífices ali construísse uma arca. Essa arca tinha 1,10 m de comprimento, um pouquinho mais do que isso aqui. Ele tinha 70 centímetros de largura, 70 centímetros, uma caixa. Só que esta caixa, feita de uma madeira comum de lá, a acácia, ela era toda forrada em folhas de ouro por dentro e toda batida de ouro por fora. Então, quem olhasse aquela arca muito pesada, via apenas ouro. Ouro por fora, ouro por dentro, a tampa de ouro, toda de ouro. Quando a tampa fechava, vinha então uma tampa de 1,10 m por 70 m, cobrindo ali, essa tampa era muito especial, porque aqui numa borda aqui, não é, numa extremidade da tampa, e na outra extremidade da tampa, 2 anjos. A figura de 2 anjos com suas asas assim, uma em cada ponta. E o pessoal conhecia e sabia que aquele local onde os anjos estavam, aquele meio, era chamado lugar da presença de Deus. E foi
A gente não entende por que isso. Um símbolo para o povo. Mas olha, vocês não têm ideia do que essa arca se transformou para Israel. Não. Bastava levar aquela arca que aquele povo se tornou um povo indestrutível. Aquela arca, simbolizando a presença de Deus, passou a ser uma marca da vitória, da autoridade, da graça de Deus sobre o povo de Israel. Então aquela arca tornou-se, não só pelo ouro, mas principalmente pelo valor espiritual, uma preciosidade. Simbolizava a presença de Deus. Então, quando você ouvir falar da arca, lembre-se, era como se fosse a presença de Deus no meio do povo de Israel. Tá bom? Deu para entender? Mais ou menos, não é? Tá bom. Então, nós agora adiantamos o tempo, muitos anos à frente, séculos à frente, e chegamos agora na época do rei Davi. E o rei Davi assume como rei. Já que agora ele é o líder da mesma nação Israel, ele diz assim: onde está essa arca? Eu quero essa arca. Eu não sou doido de governar, de levar Israel à frente, sem essa arca. Na verdade, se você pensar bem, o que Davi está falando nem era o ouro, porque Davi tornou-se um rei tão rico, tão poderoso, que ele não precisava de nada daquela arca. Muito mais do que o ouro da arca, ou o valor artístico daquela peça, ele queria o poder da presença, a graça, a bondade. Ele queria a presença de Deus em Israel. Davi era um homem apaixonado por Deus, ele amava Deus. Ele, desde que era um pastor, ele buscava a Deus. Ele é um poeta, um salmista, um adorador. Ele era um instrumentista, ele compunha canções, ele cantava, tocava harpa, era um adorador apaixonado, e quando ele se torna o rei, ele diz assim: Israel inteiro vai conhecer o Deus que eu conheço, Israel inteiro tem que conhecer a intimidade que eu tenho com Deus. E como eu vou fazer isso? Ele pensou: eu vou trazer a presença de Deus para Israel. E nós vamos ler então a história naquele capítulo especial de 1 Crônicas, capítulo 13, quando Davi toma a iniciativa de trazer a presença de Deus. O tema desta pregação é fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Amém? Não. Estava querendo que você falasse amém, não? Eu estava querendo ver se tem algum estômago aqui, roncando de fome. Talvez não comeu nada hoje o dia inteiro. Já sentiu fome? Quando a gente está com fome, uma inquietação. Eu quero, eu preciso. Eu quero. Muita fome faz alguém matar. Você já viu quando o pessoal na África está passando fome na Etiópia e a ONU manda os helicópteros, eles não podem descer o helicóptero. Já houve ocasião que eles pularam no helicóptero e causaram acidentes. Por quê? A fome gera um desespero. Sabe o que eles têm feito? Eles dão voos rasantes e soltam a comida. Por quê? Porque se pousar, os famintos derrubam aquele avião. Será que nós temos a mesma fome por Deus? Será que nós temos o mesmo desejo de Deus? Eu queria destacar aqui, talvez provocar esse apetite em você, nesta noite, através da história deste grande homem chamado Davi. Vamos ler então? 1 Crônicas, capítulo 13. Eu espero que assim você entenda um pouco daquilo que nós vamos ler agora. Achou aí? Tá bom. Então vamos ler. Eu estou lendo na NVI, talvez um pouquinho diferente da sua versão, mas é a mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia. Não suspeite do livro que você tem na mão. É Bíblia, é Bíblia. Às vezes apenas o jeitinho da editora de falar um verbo, de colocar uma vírgula, tá bom? Mas é a mesma coisa. Assim diz a palavra de Deus. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e os comandantes de 100, Davi disse então a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo
E se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Que frase triste, que frase triste. Anos e anos e anos do reinado de Saul, sem ninguém querer saber da arca do Senhor. Israel não se importava com a presença de Deus. Que coisa triste. Já imaginou uma igreja, um povo crente, que também não se importe com a presença de Deus? Eu não quero nem falar nisso. Olha o que a Bíblia diz. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde lá do rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o nome de Deus é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram até a eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou então conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Feche os seus olhos comigo um pouquinho e ore assim a Deus. Senhor, por favor, faça uma oração em voz alta e diga assim: Senhor, fala o meu coração. Eu preciso da tua palavra. Eu sei que não só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da sua boca. Senhor, eu quero viver. Por isso eu peço, envie a sua palavra e me abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi disse: temeu ao Senhor naquele dia, Davi, e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Como trarei a arca do Senhor? Eu não imagino que você está aqui, ou que tem se tornado um cristão praticante, um crente, um convertido, para viver uma religião. Eu duvido que você está aqui porque gosta dessa coisa chamada igreja. Eu duvido que você está aqui porque curte o ambiente de igreja. Você é uma pessoa sacra, religiosa. Duvido. No fundo, nós estamos aqui por causa de Deus. Pode ser que tenha aí alguma coisa, mas o anelo de todos nós é Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus não é uma energia, se Deus é uma pessoa, o Criador,
Nosso desejo é ter relacionamento com Ele. E ter relacionamento com alguém é ter contato com aquela pessoa. É ter comunhão com aquela pessoa. É poder desfrutar momentos na presença daquela pessoa. Se essa pessoa é extremamente poderosa, rica, generosa, estar na presença dela pode até resultar em presentes. Pode até resultar em favores, é normal, mas não é isso que eu queria desde o começo. Para falar a verdade, Davi não precisava de nada. Ele tinha sido um simples pastor, que aos 17 anos, 16, milagrosamente, de repente virou um rei. Tornando-se rei, tornou-se também um general. Suas vitórias lhe deram imenso território. Sua riqueza se multiplicou, sua fama, ele tinha tudo que uma pessoa podia ter. Então, com certeza, Davi não estava atrás de Deus pensando, quem sabe ele me dá uma bençãozinha. Não, ele tinha tudo. Ele tinha o que ele quisesse. Bastava estalar os dedos e todos lhe agradariam, porque ele era um homem especial. Mas a despeito disso, ele tem um vazio, uma fome, um desejo. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero a presença de Deus para mim, eu desejo. Isso de tal forma tocou o coração de Deus. Deus percebeu isso. Sabe, irmãos, algo que a gente às vezes esquece é que Deus é uma pessoa. Quando você se aproxima de uma pessoa, a pessoa te manja. As pessoas têm sensibilidade. Elas percebem quando nós estamos procurando com segundas intenções. Uma moça percebe quando o rapaz está chegando perto, de maneira, suspeita. A gente percebe quando alguém está bajulando a gente, está ali atrás, bajulando, talvez atrás de um favor. As pessoas percebem. Deus percebe. Deus percebe. E Deus viu que Davi não precisava, que Davi não estava desesperado, que Davi não foi mandado, Deus não deu ordem nenhuma para Davi, partiu dele, de um desejo, de uma fome. E você vê aqui, eu só li um pequeno trecho, quando ele tenta levar a arca, um acidente acontece, alguém morre e ele fica arrasado, mas ainda assim, uma pergunta Davi tinha: como atrairei, como trarei para Israel, como levarei para a minha cidade, Jerusalém, a presença de Deus? Uau! Essa pergunta tem sido sua pergunta também? Esta tem sido a sua pergunta? Ou tem sido suficiente para você conhecer a história de Deus? Ou tem sido suficiente estar no lugar onde Deus está? Ou tem sido suficiente conhecer algumas coisas sobre Deus? Para Davi, não. E isso foi uma marca registrada dele, que subiu ao céu e marcou o coração de Deus. Você sabia que Deus tem emoções? Você sabia que Deus sabe do que acontece e fica feliz e agradecido por alguns e contrariado com outros? Você sabia que o comportamento da maioria da humanidade, Deus diz, rasga o coração dele? Deus tem usado essa expressão na Bíblia: os homens estão cortando o meu coração. Você já imaginou que há pessoas em toda a terra que hoje suas vidas cortam o coração de Deus, fazem Deus sofrer? Sabia? Mas você sabia que os olhos do Senhor passam nesse auditório, aliás, em toda a terra, procurando o coração de pessoas que o querem, que o desejam? Ele achou Davi, ele diz: achei Davi, um homem que é do jeito que eu gosto. Ele disse isso: achei Davi. E lá em Atos, no capítulo 15, verso 16, você não precisa abrir, mas esse troço aqui está muito chato, não é? Ele diz assim, palavra do Senhor: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Nós estamos aqui no ano 0 praticamente.
Tinha passado 1000 anos, 1000 anos, 1000. Você sabe quanto é 1000 anos? O Brasil tem lá pelos 500 anos de idade. 1000 anos é 2 vezes mais a história de Pedro Álvares Cabral. E Deus não se esqueceu do que Davi fez. Porque ele aqui, 1000 anos depois, ele está dizendo assim: reedificarei o tabernáculo de Davi. Nós já temos lido e estudado sobre isso. A história de Israel tem 3 tabernáculos. Primeiro, o de Moisés, esse do deserto que eu falei. O tabernáculo de Moisés, Deus mandou Moisés fazer. Falou assim: Moisés, faça para mim um tabernáculo, coloque a arca lá dentro, e ali meu povo saberá que eu estou presente. Deus mandou, Moisés obedeceu, pá! E não tem nada escrito na Bíblia, Deus dizendo: ai, quando eu puder, eu quero restabelecer o tabernáculo de Moisés, porque ali foi muito especial. Não. Deus mandou, o povo fez, foi bênção, mas Deus não quer. Depois, anos depois, Salomão construiu o templo. O filho do rei Davi construiu um templo mesmo, assim como esse aqui, maravilhoso. Mas a Bíblia não fala em nenhum lugar Deus dizendo assim: reconstruirei o templo de Salomão. Não. Mas esse aqui, o mais simples, uma tenda, onde a arca ficava lá dentro. Quando Davi finalmente conseguiu levar esta arca para Jerusalém, ele não colocou na casa de ninguém, ele fez um tabernáculo também de lona, tipo aquele do deserto, e botou a arca lá. E ali, Davi cantava, Asaf cantava, Jedutum cantava, os adoradores cantavam noite e dia ali para o Senhor, noite e dia. Aquele foi um tempo tão lindo no coração de Deus, que você sabe, Deus sente saudade daquela época. Deus sente saudade do rei Davi. Deus sente saudade daquelas noites de adoração. Deus sente saudade quando todo mundo estava dormindo. E em Jerusalém está todo mundo na cama ouvindo uma musiquinha lá. E está lá Davi tocando a harpa e cantando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele cantando os louvores ao Senhor, 24 horas por dia ali, alguma coisa aconteceu. Deus amou aquilo, Deus amou. Por quê? Porque Davi disse: eu quero a presença de Deus, e farei qualquer coisa para trazer a presença de Deus. Sabe, meu amado irmão, nós temos muitas coisas preciosas numa igreja. A comunhão entre nós é tão preciosa. As obras que nós podemos realizar juntos são maravilhosas. Que coisa gostosa poder enviar um missionário. Que coisa boa poder ver um musical. Igreja tem as células, igreja tem ensino da Bíblia. Que coisa boa quando a gente já começa a ler a Bíblia e já começa a aprender. Eu fico bobo de ver. Num minuto as pessoas estão conhecendo a Bíblia. Como é bom conhecer a palavra de Deus. E de repente eu começo a praticar, e isso tudo é lindo. Igreja tem o ensino das crianças nos princípios de Deus. Igreja tem casamento. Você viu como é bonito que um casamento com Deus? Ô, gente, igreja tem coisa bacana demais. Mas deixa eu dizer, você pode jogar isso tudo fora, se não tiver a presença do Senhor. Porque sem a presença dEle, nós somos os praticantes de uma religião, ainda que bonita, ainda que bela. A presença de Deus. Tem tantas religiões por aí. Por que o cristianismo é o único? Porque ele é a única correta, a única verdadeira. Porque o cristianismo é realmente aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque o cristianismo verdadeiro, existe o falso, se baseia em relacionamento e comunhão com Deus. O texto fala que durante o rei anterior a Davi, que foi o rei Saul, quando na época do sacerdote Eli, a arca foi roubada, foi levada embora, Saul, nem quis saber de buscá-la.
Saul foi rei durante anos e anos e anos, 40 anos. E nem se preocupou, a arca ficou jogada num canto na casa de um tal de Abinadab lá, e ele nem quis saber. Ele viveu como rei, sem precisar da presença de Deus. Por isso morreu, por isso o seu reinado hoje é lembrado como um equívoco, como algo triste. E você? Como é a presença de Deus para você? Sabe, querido, eu fico preocupado com isso, e nesses dias estou especialmente alerta para isso. A Batista Central é uma igreja muito especial. É uma igreja vibrante, é uma igreja viva, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja bacana demais. Ou igreja que eu admiro. Eu fico, às vezes, impressionado que a Central está virando, mas eu fico preocupado também. Todo dia Deus fala comigo, você não ande pelo caminho de Saul, que foi rei, que viveu anos sem se preocupar com a minha presença. Pois vem Davi e leva Israel ao apogeu, porque ele era mais do que tudo, porque sua maior prioridade foi a presença de Deus com ele. Talvez você seja uma pessoa como todas as outras, uma mulher bacana, um homem esforçado, talvez você seja um jovem ético, legal, talvez tenha os problemas que todos têm, talvez você seja uma pessoa mais especial, um pouco mais criativa, pois vai manter na média, pouquinho mais, pouquinho menos. O que pode fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja, não é o que nós somos, é o que Deus é. E se a presença de Deus está comigo e com você, tudo é diferente. Irmãos, como a presença de Deus é abençoadora. Como intimidade com Deus pode fazer nossa vida uma revolução. Como nós podemos ser transformados e transformadores pela presença de Deus. Davi sabia disso. Ele sabia disso e não mediu esforços. Se você ler o capítulo 13, 14, 15, 16 de 1 Crônicas, você vai ver uma longa história de Davi, de Davi trazendo e se esforçando para trazer a arca. Olha, ele pagou um preço para trazer a arca. O que você tem feito? O que nós temos feito? Talvez você fale assim, não, lá vem mais uma vigília, numa sexta-feira. Irmãos, talvez nós devêssemos fazer vigília toda sexta-feira, talvez nós devêssemos fazer, aliás, todas as noites. Aliás, talvez a gente devesse nunca mais dormir na vida, só para ter a presença de Deus. Sabe mais? Valeria a pena, porque nós existimos para conhecer a Deus. Nós existimos para isso. E eu queria, em cima desse texto, falar de alguns princípios. O primeiro princípio que eu vejo nesse texto aqui, é que Davi não estava preocupado com as bênçãos. Ele não queria ter mais ouro, ele não queria ter mais casas, ele não queria ter mais vitórias na guerra, ele já tinha tudo isso. Em lugar algum nós vimos que essa é a motivação de Davi. Não. Havia um clamor no seu coração. Eu quero trazer a arca, eu quero a presença de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não tem nada errado em você buscar a Deus porque Ele é o abençoador. Ao contrário, Ele diz, clama a mim e te responderei. Não há nada errado com isso. Só que você não pode se esquecer de uma coisa. Bênçãos não trazem intimidade com Deus. A Bíblia é cheia de história de pessoas que alcançaram grandes bênçãos de Deus, e isso não mudou a vida dela.
Então eu quero dizer a você, busque as bênçãos sim, pode buscar, Deus não se ofende, Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é garantido de que por você ter recebido uma cura, um emprego novo, uma restauração no seu casamento, não é garantia de que você terá intimidade com Deus. Eu não sei quanto, eu posso encher minha mão várias vezes. Pessoas e pessoas que eu testemunhei, milagres extraordinários, isso nem tocou no coração dela. Na minha família, na família da Juliana, nos meus colegas de trabalho, quantos? Me passa aqui na memória um colega meu cuja filha estava morta, Deus ressuscitou diante dos olhos dele. Eu falei assim, meu Deus, esse homem agora vai ser um adorador apaixonado. Ele vibrou, veio aqui assim umas 3 vezes. E hoje está tão perdido como qualquer perdido. Ainda que na casa dele, todo dia corre para lá e para cá, um milagre viva a sua filhinha, que estava morta e Deus ressuscitou. Você pode imaginar uma coisa dessa? Entenda uma coisa, meu querido. Deus quer nos abençoar. Nós viemos aqui muitas vezes, falamos, eu quero a palavra, aquele momento de oração, eu vou lá na frente, eu vou lá na cela, eu vou entrar numa campanha, eu vou na vigília, por que isso, por que aquilo, e Deus, olha, como Ele é generoso, eu não seria como Ele, mas Ele é Ele. Mas deixa eu te dizer, não há garantias de que bênção traz para você intimidade com Deus. Mas deixa eu te dizer o contrário. Intimidade com Deus é garantia das bênçãos do Senhor. E isso eu te garanto. Então, se você vai buscar alguma coisa, não busca as bênçãos não, busca Ele. Porque com Ele vem todas as bênçãos. Mas com a bênção não quer dizer que Ele vem junto. Quando Moisés estava atravessando o povo, chegou um momento crucial no deserto, que ele falou assim, Senhor, mostra a tua glória, eu quero a tua presença, vai conosco. Ele falou assim, olha, eu vou mandar um anjo, vocês vão chegar lá na terra prometida, mas olha, esse povo está tão chato, está tão ruim, está tão contrário a mim, que eles vão, mas eu não vou ficar aqui mesmo, eu não vou sair daqui não. Vocês vão, e eu não vou mais. Sabe o que Moisés falou? Falou assim, então eu vou morrer aqui com você, porque eu também não vou. Se você não vai comigo, não me faça sair deste lugar, porque eu não quero o anjo, eu não quero a terra prometida, eu não quero vitória, eu quero você. Eu quero é você. E Moisés sabia que se Deus vai junto, a bênção também vai. Quantos de nós diriam, falou Senhor, fica então numa boa aí, manda o anjo, oba! Casa nova, terra prometida, leite e mel, maravilha. Mas Deus ficou lá para trás e a presença dele sumiu. Moisés falou, nunca. Por quê? Porque Moisés sabia, bênção não é garantia de intimidade. Intimidade é garantia de bênção. Por favor, igreja, ouça isso que eu estou falando. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos multiplicar nossas células, nós queremos famílias prósperas e saudáveis, nós queremos casamentos apaixonados, nós queremos gente que conhece a palavra, nós queremos pessoas que sabem orar, nós queremos pessoas que servem a Deus de coração. Tudo isso é verdade. Irmãos, nós queremos causar um impacto, mas deixa eu te dizer, eu troco tudo isso pela presença do Senhor. Porque eu sei que se a presença do Senhor está conosco, nós temos tudo isso e muito mais. Você entende isso? Então, se eu pudesse falar para você sobre qual a visão que essa igreja tem. A visão desta igreja é uma visão de uma igreja que multiplica as células todos os anos. A visão desta igreja é ser uma igreja viva, uma igreja que alcança, uma igreja que ama e vive o amor de Deus e alcança e transforma o mundo. Aleluia! Essa é a nossa visão, mas ela foi dada na intimidade com o Senhor. Se a intimidade vai embora, eu largo a visão e eu volto para a intimidade.
porque eu prefiro uma visão de Deus do que uma visão de empreendimento. Eu prefiro ver Deus do que ver o sonho de Deus. Eu prefiro ver o seu rosto do que ver o resultado da sua obra, porque vendo o seu rosto eu verei isso. Eu posso conquistar uma obra e Deus não está lá mais. Davi sabia disso. E por isso Davi, ele buscava a presença de Deus. Esse é o desafio para mim e para você. Muitos hoje em dia, muitos, eu sei você também, procuram bênçãos, prosperidade, ajuda de Deus, talvez recursos, mas quantos estão procurando a glória de Deus? Quantos estão procurando a intimidade de Deus, o conhecimento de Deus? Quantos estão querendo levar para casa, para o seu quarto, a arca de Deus? Eu quero no meu quarto os querubins, eu quero a presença de Deus. Como eu já disse, nada errado de querer a bênção, mas é muito melhor ter o dono da bênção. Muito melhor ter o dono da bênção, porque tendo a Ele você tem tudo. O que você prefere? O que você prefere? Ganhar um carro novo nessa jogada com Deus, mas estar longe de Deus, ou estar perto com Deus e ter todas as coisas? Portanto, eu te digo, meu querido, busque ao Senhor, e assim nós somos como Davi. Segunda coisa que essa história nos mostra, é essa questão da morte de Uzá. Então, a primeira coisa que eu falei aqui é que bênção não garante presença de Deus, mas a presença de Deus te garante as bênçãos do Senhor. Tá bom? Olha o segundo ponto aqui. Muitos de nós dizem assim: mas pastor, eu não consigo isso, eu não faço aquilo, eu não isso, eu não aquilo, mas eu sou muito sincero. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Irmão, posso te dizer uma coisa aqui, bem assim, bem em cima do texto? Isso não vale nada. Essa desculpa, irmãos, não vale nada. Vejamos a história. Davi queria mesmo trazer o Senhor? Queria. Mas ele queria mesmo levar. Ele, então, com muita sinceridade, com a melhor das intenções, faz uma carroça novinha, manda o pessoal pegar a arca, botar em cima da carroça, que é pesadíssima, e levar para Jerusalém. Tem alguma coisa errada nisso? Nada. Com o melhor do coração. Nossa! E Uzá, então? Uzá está ali do lado, vigiando, cuidando. Olha o zelo desse homem. Tem alguma coisa errada nisso? Nada. Só que aí, de repente, aquela carroça, a arca dá uma vacilada para cá e, na melhor das intenções, eu quero ajudar, segura a arca. Meu irmão, foi um choque. Mas foi um choque que virou a cinza ali do lado. Tchum! Veio um fogo, um negócio com um cão morto ali na hora. Pá! Para tudo, tragédia. Muita gente pensando, que absurdo, que maldade. Está duro aí, né, irmão? Está duro. Rapaz. Já imaginou? A pessoa morre com a melhor das intenções. Quantas pessoas estão dentro da igreja dizendo assim: mas eu estou lá no culto, eu estou adorando o Senhor. Sabe, Davi podia ter feito tudo da melhor das intenções, mas fez o que era errado. Na palavra de Deus já tinha sido explicado lá para Moisés que essa arca só podia ser carregada por homens especiais chamados levitas, que teriam que ter toda uma preparação tal a santidade dessa arca, que eles teriam que ter uma preparação e carregarem a arca de uma maneira própria. Mas Davi nem pensou, falou, não, o que importa é o fim, é que a arca chegue lá. O meio tanto faz. Sabe, muitos de nós pensam, o que importa é meu relacionamento com Deus, o que importa, mas o que eu faço não importa tanto. Deixa eu dizer, importa demais.
E muitas pessoas não conseguem a presença de Deus, sabe por quê? Por quê? Porque estão tentando substituir uma verdadeira fé, uma verdadeira espiritualidade e relacionamento com Deus, por essa tal da sinceridade. Deus sabe do meu coração. Então, na igreja está cheio de gente sincera diante de Deus e adúltera, sincera diante de Deus e mentirosa, sincera diante de Deus e com a vida toda atrapalhada. Gente que vai na igreja na maior sinceridade, mas sai lá fora, faz negócios, relaciona, trata a sua família como qualquer ímpio. Faz como o homem faz, não como Deus faz. E sabe o que acontece? Isso gera morte. E muita gente está imaginando que Deus vai trazer a presença dele em cima de uma vida toda errada. Não vai. E a morte de Uzá diz para nós, Deus quer ter intimidade conosco, mas ele diz que aqueles que se acheguem diante dele, ele demonstrará a santidade dele. Ou seja, nós temos que ter uma conversão genuína, nós temos que chegar diante do Senhor em arrependimento, em quebrantamento de coração e em desejo de, nesse relacionamento com Deus, mudar de vida. Mudar de vida. Uzá morreu diante de Deus. Morreu porque eles queriam ter a arca lá, mas não queria ter a presença de Deus. Não entendeu a santidade. Não entendeu que aquele carro de boi era método de homem, era jeitinho de homem e não a maneira de Deus. Deus tem uma maneira para você viver. Deus tem um chamado para você, como homem e mulher de Deus. É um caminho chamado arrependimento. É um caminho chamado, um caminho de quebrantamento diante de Deus. É o caminho da cruz. É o caminho da vida nova com Deus. Deus nos chama a andarmos da sua maneira e do seu método. Igreja, meu querido, não é um entretenimento. Igreja não é um clube social. Igreja não é um local que todo mundo pode vir, se encaixa numa boa. Tudo é verdade. Venha, venha, mas venha para mudar de vida. Venha para mudar de vida. Igreja é um lugar onde a gente é chamado a ser cheio de vida, cheio de unção, cheio do poder de Deus. Igreja é lugar da gente chegar sujo, mas ser limpo. Igreja é lugar da gente trocar de roupa, da gente se despir da vida velha e vestir uma vida nova, porque senão dentro da igreja nós vamos estar caindo morto. Gente dentro da igreja que ainda não nasceu de novo, porque está olhando o método, está assistindo um programa, mas ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Isso não adianta. Frequentar, boa vontade, não adianta. É relacionamento com Deus. A história de Uzá nos mostra isso. Terceiro lugar. Se você ler a história depois, você vai ver que Davi fica pensando. E ele foi descobrir que aquela arca precisava ser trazida no ombro. Ele disse, puxa, eu fui ler a Bíblia e fui descobrir que a arca tem que ser carregada por esses homens e tem que ser nas costas. Imagina quanto pesa ouro, o metal mais denso do nosso planeta. Um peso enorme. A arca muito pesada, pois aqueles homens carregavam. Além do mais, Davi sabia que levar a presença do Senhor deveria ser feita através de arrependimento e quebrantamento. Que ninguém traz a presença do Senhor sem choro, sem lágrima, sem sacrifício. E sabe o que Davi então decide fazer? Por cerca de 30 quilômetros de onde a arca parou para chegar em Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele trouxe a arca da seguinte maneira, conforme Deus havia prescrito. Eles pegavam a arca, homens aqui, levitas, colocava no ombro, fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Todo mundo parava, descia a arca, pegava um animal e sacrificava, fazia um monte, queimava o holocausto, adorava a Deus, o sangue foi derramado, no holocausto eles arrependiam, Deus perdoa o nosso pecado, Senhor, nós somos um povo arrependido. Vinham aqui de novo, pegava a arca, 6 passos,
Eles fizeram isso de 6 em 6 passos, a cada 6 passos matando um boi, durante 30 quilômetros, faz as contas. Foi uma manada inteira, um rebanho inteiro morreu naquele dia, para mostrar para Deus o quanto aquele povo está arrependido. Sabe o que aconteceu? Quando a arca chegou em Jerusalém, a glória do Senhor veio. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? A presença de Deus, trazer a glória de Deus, dá trabalho. Você quer uma intimidade com Deus? Você quer a presença de Deus? Deixa eu te dizer, Deus também quer. Mas Ele quer saber se você quer mesmo. Trazer a presença de Deus dá trabalho. Dá trabalho. Sabe, há coisas que os seus colegas podem fazer e você não pode. Há palavras e gracejos que alguém lá fora pode dizer, você não pode. Tem roupas que eles usam, você não pode usar. Tem negócios que eles fazem, tem que você não pode. Tem comida ou bebida que eles comem que você não pode. Sabe, tem coisas que você fala, não, obrigado, não, porque eu não vou perder a presença do Senhor. Eu não vou perder, eu não quero ofender o Senhor. Há filmes, há revistas, há programas de internet, há brincadeiras que você não deve fazer, porque a presença do Senhor entristece. A Bíblia fala, não entristeça o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é comparado na Bíblia com uma pomba. Você já chegou perto de uma pomba, um gestozinho bruto e ela voa. Essa é a ideia. Cuidado com a presença de Deus. Ela é preciosa. E por isso muitas pessoas estão dentro da igreja e dizem assim, eu amo a igreja, é muito lindo, o pastor tem umas palavras maravilhosas. A maioria das coisas da igreja eu vivo e eu tenho, mas a glória eu nunca vi. Eu vi o livro aqui, está falando de um sussurro. O quê? Um sussurro? Não, comigo ele nunca falou. Eu não tive uma experiência, eu nunca vi um anjo. Eu não tenho essa intimidade. Aí eu pergunto, quanto sacrifício você tem feito pela presença? Quanto sacrifício? Sabe, meus amados, tem gente que chega na igreja na hora da pregação. Esse é o hábito da central. Eu posso dizer que do 100% da presença de pessoas num culto, 40% das pessoas que vêm num culto chega no finalzinho do louvor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que eu só chego na hora em que vem algo para mim. Mas na parte do culto em que vai algo meu para lá, eu não venho. Como alguém pode esperar ser abençoado se ele quer receber, mas ele não chega antes do horário? Já pega o seu lugar e fica preparando. Quando ligar esse teclado e der, eu vou começar a adorá-lo, eu vou começar a louvá-lo. Ah, não, mas aí vai ter que chegar muito cedo. Aí eu vou ter que acordar meia hora mais cedo, mas aí o culto vai demorar 2 horas. Eu gosto é só da palavra, eu chego com 1 hora. Quem pode imaginar que a glória de Deus virá igual? E que o que Deus está falando, e as ministrações, e a graça, virá sobre alguém que não é capaz de dar ao Senhor um louvor, que ainda é algo tão prazeroso. Quanto mais as negações, as obediências, as provações, as provas de amor. As provas de amor. Eu tenho falado, quantas esposas chegam no meu gabinete? Muitas esposas falam, pastor, meu marido não me ama. Eu levo um susto. Eu conheço seu marido, ele é apaixonado com você? Não, pastor, ele não me ama. Pode perguntar para ele. Eu vou no marido e falo assim, sua mulher falou comigo que você não a ama. Pastor, está doida, pastor? Como não a amo, pastor? A única mulher da minha vida, sou apaixonado. Ela, não, pastor, não está bem, não. Eu sou apaixonado com ela. Eu vou lá na mulher e falo, seu filho, o seu marido falou comigo que é apaixonado com você. Pastor, ele não me ama e eu provo. Eu provo, pastor. Então me prova. Eu estou pensando que tem uma traição, eu estou pensando que ela vai abrir ali uma pasta, um dossiê, não é mesmo?
uns e-mails, vai pegar um, sei lá, um Facebook, tem homem malandro, abre Facebook fake e bota lá solteirinho, aberta relacionamento, que um relacionamento seu dente, quebrar seus dentes fora. Já imaginou, irmão? Aí eu vou lá e falo assim, então me prova. Ela fala assim, pastor, esse homem que eu estou casado há 10 anos, ele nunca levantou um dedo para me ajudar em casa. Pastor, ele nunca me ajudou numa louça, os meninos podem estar caindo, ele não tira o traseiro daquele sofá. É jogo, ainda fica gritando para mim, traz uma coca, faz um café. Pastor, eu quero esgoelar ele, pastor. Ele não me ama, ele não levanta um dedo. Sabe, meu irmão, amar não é falar. Amor se prova. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de que Cristo morreu por nós. O amor de Cristo por nós não é uma poesia, não é um poema escrito nas nuvens, é uma cruz sangrando. O amor de Cristo para nós é uma sepultura. O amor de Cristo por nós é uma coroa de espinho. O amor de Cristo por nós é uma tortura na cruz. Ele nos ama e provou. E eu pergunto, como você então, para ele, prova que o ama? Davi provou, falou assim, ah é? Ah é? Tem que ir nas costas? E tem que ir com quebrantamento? Pois ele verá o maior exemplo de amor e quebrantamento que o homem já fez. E sabe como aquela arca veio? De 6 em 6 passos, matando um boi a cada passo. Demorou dias, semanas. Mas quando a arca chegou, a presença de Deus inundou aquela nação. O que você está disposto a fazer para mostrar para o Senhor que o ama? Pessoas não passam no teste de fazer um CCM, de ter meia hora de uma hora secreta no quarto só com ele. Como a esposa vai imaginar que o marido ama se ele não o procura para um momento de intimidade? Se ele vive ocupado com todas as coisas, quando chega meia-noite em casa, está exausto, vira para o lado, deita e dorme, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe o que ela vai dizer? Ele tem outra. E ele não quer mais saber de mim. Deus é uma pessoa. Ele é o noivo que ama a noiva. Mas essa noiva todo dia diz, estou cansada, hoje não. Estou cansada, hoje não. Hoje não. A presença de Deus dá trabalho. Deus nos chama a demonstrar. Sabe? Muitas vezes, meu querido, quando você se converte, está tudo uma maravilha. Aí você começa a querer buscar a presença de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? As coisas pioram. Uma crise vem, um desemprego bate, uma crise bate, as coisas ficam mais difíceis. Você já reparou que muitas vezes, depois de um tempo, a vida cristã fica mais difícil? Eu acho que Deus permite isso, porque Ele quer dizer assim, você está aqui porque me ama mesmo? Sabe, é muito fácil ser marido, amante, gentil na lua de mel. É difícil? É depois de 10 anos de casado. É quando ali, sabe, a panela já está encardida. É muito legal estar na casinha cheirando a tinta e todo mundo ali de lua de mel e aquele casamento novo. Mas depois de 10, 20 anos, que a coisa já está meio estragada e a paixão é a mesma, e o bombom, e o beijinho, e a florzinha, sabe, estar junto, e o amor, e o sexo gostoso, com o Senhor é a mesma coisa. Deus não é diferente da gente. Aliás, nós somos idênticos a Ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Como nós somos, Ele é. Como Ele é, nós somos. A similaridade é perfeita e você pode imaginar muito bem. Muitas pessoas querem a glória de Deus automática. Muitas pessoas querem uma experiência de glória de Deus andando 3 metros dali, vindo aqui na frente, e um apóstolo orar por eles, e um raio vir, a glória de Deus, não me custou nada. A glória de Deus vai ser o resultado que eu trago de casa, de uma vida com Deus, na palavra, na oração, no joelho, muitas vezes no jejum, sabe, buscando o Senhor. E eu garanto a você que a glória de Deus virá.
Muitos querem uma glória barata, uma glória sem necessidade de busca, sem intensidade, sem clamor, achando que as coisas de Deus são como assim, Hollywood, um show lindo, a glória de Deus vem e pronto. Não é assim. A glória de Deus dá trabalho. Dificilmente Deus se manifestará para alguém que é passivo, para alguém que é preguiçoso, indisposto. Sabe, muitas vezes, nesse sentido, apesar de tudo ser pela graça, nós temos que suar a camisa e buscar o Senhor. Essa é o que essa história me mostra. Em quarto lugar, eu quero dizer para você que deve haver um ambiente preparado para a glória de Deus. Davi preparou a arca, a tenda lá e falou assim, é lá que a arca vai estar. O povo ficou na expectativa, a arca vai chegar. E se nós não temos expectativa da vinda do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se assenta num trono de louvores. A Bíblia diz que o nosso louvor é como uma cadeira onde Deus se assenta. Irmãos, como é importante o período do louvor, como é importante na sua casa uma vida de adoração, como é importante você parar um tempo no seu dia para cantar louvor ao Senhor. É porque você tem expectativa da glória do Senhor. Como é importante nas nossas células o tempo da adoração. Como é importante você ser um adorador. Como é importante você parar só de notícias ruins, desligar um pouco a televisão, botar um CD, um DVD e ficar ali glorificando a Deus. Como é importante antes de sair de casa naquele dia você orar e adorar, dizendo, neste dia a glória do Senhor irá comigo. Como é importante criarmos uma expectativa. Glória no Velho Testamento é kadosh. Isso significa um peso. Isso significa algo glorioso, denso, algo denso. Como é importante a gente esperar um culto e vir para o culto cedinho, chegar na hora e dizer, eu quero algo denso nesse culto, eu não quero uma água com açúcar. Eu quero intensidade. E por último, se você for ver a história de Davi, você vai perceber que este momento foi um momento lindo, 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 lindo. Israel inteiro foi abençoado. Todo o povo recebeu uma bênção sem igual, menos uma pessoa. Quem foi? Mical. Quem é Mical? A esposa de Davi. Meu Deus. Todo Israel foi abençoado, porque a arca veio depois. Foi trazida pelos homens, foi colocada lá na tenda, aquela tenda que Deus tem saudade, e Ele prometeu, um dia eu vou restabelecer a tenda. Não se assuste, se um dia na sua visão de Deus você vê uma tenda e é a tenda de Davi, porque Deus fala, eu vou restabelecer essa tenda. A tenda de Davi hoje é a igreja adoradora. Somos nós quando entramos no espírito de adoração. Mas deixa eu te dizer, uma pessoa não foi abençoada quando a arca chegou. Foi a esposa de Davi. Sabe por quê? Quando está vindo lá, aquele povo cantando e dançando, trazendo a arca, parando e matando o boi, Davi, quando viu que estava chegando em Jerusalém, um sonho realizado, Davi ficou doido. Davi, sabe, tirou aquele roupão de rei dele que estava atrapalhando, botou uma roupa de linho, botou a estola do sacerdote e saiu dançando na presença do Senhor. Ele dançava feito um moleque, o povo tocava e foi como se fosse um bloco. Como se fosse assim, sabe, um louvor daqueles de pé aqui na frente e aquela coisa toda. Quando Mical viu aquela, falou assim, que vergonha, que papelão que o meu marido está fazendo. E quando Davi deixou a arca e tal, e veio para casa, falou, Mical, oh Mical, você viu lá hoje, Mical, que coisa linda. A Mical falou assim, que papelão que você fez. Eu tive vergonha, você parecia você parecia um moleque lá dançando. Você parecia uma pessoa, você esqueceu que você é o rei. E lá veio a crítica. Davi ficou tão triste,
porque ele fala assim: mulher, que loucura você está fazendo. Era para você se alegrar da minha vitória. Era para você se alegrar com a presença de Deus. Mas Deus está me falando aqui agora, que porque você não me honra, aqueles lá de fora que estão me honrando, eles serão abençoados, mas você não será mais abençoada, nunca mais. E a Bíblia diz que aquela mulher se tornou estéril, nunca mais pôde ter um filho, porque ao olhar aquela bênção toda, ela só enxergou as coisas erradas e a crítica. Sabe, querido, igreja é um lugar de respeito, sim. Igreja é um lugar de ordem, sim. Mas quando a glória de Deus vem, a gente perde a compostura. Quando a glória de Deus vem, azar da minha dignidade. Quando a glória de Deus vem, azar se eu oro mais alto, azar se eu levanto a mão. Sabe, aquele ambiente de ficar reparando um ao outro, especialmente criticando. Olha que papelão, aquele irmão lá na frente, aquele irmão está lá falando em língua, aquele lá está lá dançando. O que é isso? Para que ajoelhar no chão? Quando uma pessoa está dentro da igreja só criticando, irmão, está dentro dele operando um espírito de esterilidade. Uma maldição começa a operar na vida dele. Por quê? Porque nós não entendemos isso, nós não entendemos que para ter a presença de Deus, ainda que eu seja envergonhado, ainda que eu passe vexame, não importa. Você se lembra do cego Bartimeu? Cego Bartimeu estava na saída de Jericó, Jesus tinha passado pela cidade inteira, estava indo embora. Ele começa a gritar: Jesus, Jesus. Ele era cego, mas ele ouve o tropel das pessoas, ele diz: Jesus. E o pessoal: para, você está dando vexame, que gritaria é essa? Sai da frente, eu vou gritar mais ainda. Aquele homem deu tanto vexame, tanto grito, que Jesus parou, virou para cá e falou assim: chama esse cego lá. Eles pegaram ele, trouxeram ele até aqui, falou: o que você quer? Eu quero ver. Pode ver. Irmãos, ele enxergou, porque ele não prestou atenção, sabe, no comportamento socialmente aceito, na postura, nos códigos de comportamento. Ele falou: estou nem aí, meu amigo, Jesus está aqui, eu vou perder a bênção, porque eu estou todo bonitinho. Então essa coisa de religião, essa coisa de amém, aleluia, tudo bonitinho, irmão, larga disso. Não importa o jeito, não importa o exterior, importa é o coração. Você tem vontade de pular no chão, pula. Você quer rolar, rola. Você quer pular na escada, vir nadando até aqui, pode vir, irmão. Você quer pegar uma bandeira, tamborim, fita, você quer fazer o que for, mas quer levantar seu cabelo, você quer fazer o que for, pode, irmão, aqui pode tudo, só não pode pecar, irmão. Liberdade, porque nós ficamos muito encaixotados. Ela não entendeu isso. Ela não entendeu que, quando a gente quer mesmo a presença de Deus, posso dar até vexame, mas eu farei o que for necessário para Deus me reparar. Meu querido irmão, deixa eu te dar um conselho do fundo do meu coração. Eu sei o que é ficar anos preso numa tradição. Eu sei o que é ficar anos e anos preso numa palavra do tipo: isso não pode, isso é um absurdo, isso não pode. Eu já sei muito bem, anos eu sei o que é ficar aqui dentro, muito bacaninho, mas com os meus olhos crucificando as pessoas. Exagerado, fanático, sabe, irmão, isso mata a gente. Como Mical ficou morta, estéril, não deu fruto, porque dentro dela só tinha veneno. Meu querido, não repara nos outros. Pelo contrário, quando vier para adorar, ou na sua casa, onde for, não liga para o que os outros vão pensar. Não liga para o que os outros vão achar de você. Faça o que for necessário para chamar a atenção de Deus. Faça o que for necessário para trazer a glória de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque bênção vai ser legal, mas a presença de Deus vai mudar você para sempre. Bênção vai te acrescentar alguma coisa, mas a presença de Deus vai trazer a glória de Deus sobre a sua vida. E mais do que tudo, se você passar por esta vida
recebeu as bênçãos, mas não conheceu o abençoador, eu te digo, você passou em branco na sua vida. Sua vida não teve sentido, não encontrou o verdadeiro propósito, que é conhecer a Deus pessoalmente. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus. Quando você se converte, você não terminou, você começou. Quando você se converte, você entra por uma porta e adiante você tem um caminho. Esse caminho, sabe o que é? É o caminho da descoberta íntima de Deus. Por isso, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque em breve Ele vai voltar. E para todos nós, Ele dirá assim: entrem, benditos do meu Pai, eu conheço vocês. E para outros Ele dirá assim: afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, vírgula, eu não os conheci jamais. Eu não conheci. Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Às vezes a gente assiste alguém na televisão, às vezes a gente vê notícias, lê, é fã de uma pessoa, e a gente pensa, não é, que essa pessoa nos conhece. Então a gente pensa que é íntimo dela, mas só nós sabemos um monte de coisa sobre ela, mas nós não a conhecemos. Saber um monte de coisas sobre Deus não quer dizer que você o conhece. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. E a esses, Deus dará a conhecer os seus mistérios. Busca a intimidade do Senhor. Meu desafio para você, sério, leve a sério sua vida devocional. Não tem lugar mais precioso na sua vida que a beirada da sua cama e um tempo a sós com Deus. Se não é na sua cama, é lá na sala. Se não é na sala, é lá no quarto fechado, na sua cadeira. Mas você tem que ter um local de se dedicar a buscar o Senhor. Segundo, faça da adoração, ou seja, cânticos, espiritualmente cantando com sinceridade, lendo a letra, adorando, emocionando-se com a adoração, faça disso uma prática da sua vida. Deus está entronizado no meio do louvor do crente. Ele toma o trono do seu coração quando você o adora. Terceiro, crie expectativa por mais de Deus. Ambicione conhecê-lo. Diga, eu entrarei na sala do trono. Eu o conhecerei intimamente. Crie expectativa quando vier para um culto. Pelo amor de Deus, não vem para o culto para trazer morte, não. Vem para um culto na expectativa de adorá-lo. Deixa eu dizer para você, chega na hora. Aliás, o Senhor fala, chega antes. Porque o período mais importante do culto não é a hora da palavra, não. A palavra é uma bênção de Deus para você, te edifica, mas é para você. O mais importante não é o que você vai ganhar, é o que você vai dar. Venha para dar ao Senhor algo. O culto chama-se serviço, o meu serviço ao Senhor. Não venha de mãos vazias. Quando ofertar, não oferte dinheiro, oferte amor, oferte vida. Sabe por que Deus pede para nós darmos o nosso dinheiro? Porque onde está o nosso dinheiro, nosso coração está ali, a gente ama o dinheiro. E ao dar para Deus, a gente está dizendo, eu te amo mais do que querer ficar com isso para mim. Irmãos, não perca uma chance de poder dizer para Ele, eu te quero e eu te amo. Não perca uma chance. Quando você começar a perceber esses avivamentos, esses procedimentos, você começará a ver alguma coisa começando a queimar dentro de você. E você vai começar a ver uma atitude diferente. Tem um calor aqui dentro. Está um calor aqui, estou sentindo uma coisa quente. E você vai começar a falar, meu Deus, orar está gostoso. Não, ler a palavra está gostoso, estou doido para chegar em casa. Ai, que vontade de chegar logo para pegar minha Bíblia. Uau, aprendi essa música, eu estou cantando ela de cor. Não precisa nem colocar ali mais. Não precisa, eu já sei de cor. A música que eu cantei a semana inteira. E nós vamos começar a ver mãos se levantando, zoeira levantando, porque ninguém vai precisar dirigir. E nós vamos ver ondas de adoração, e nós vamos ver fervor, e nós vamos ver mais e mais pessoas querendo o que você quer, porque começa a perceber que isso aqui é precioso para você.
E naturalmente você vai começar a ver que a sua vida começa a dar fruto. Por quê? Porque quando você está cheio de Deus, você começa a falar dele. E aí naturalmente você começa a falar do seu amor. Você começa a falar, você não consegue não falar daquele segredo. Hoje eu vi Deus. E você vai começar a mostrar no rosto um brilho, porque você esteve na presença do Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Quando uma pessoa quer emagrecer, uma das opções é tomar um inibidor de apetite. Ele funciona de uma maneira, por um tempo, eficaz, porque diminui sua fome e você come menos. O diabo tem colocado na nossa vida inibidores de apetite. Ele tem colocado inibidores de apetite. E um dos maiores inibidores de apetite que existe na terra é a religião. Quando eu bato o meu ponto, e quando eu começo a ficar contente com o mínimo. Fui na igreja, eu fui lá domingo, tá bom. Mas eu passo a semana inteira sem fome de Deus. Porque eu tomei meu comprimidinho. E eu tenho medo, sabe? De que isso aqui eu estou servindo para você um inibidor de apetite. Dei meu dízimo, semana inteira eu estou tranquilo, só volto domingo que vem. Eu oro a Deus, que limpe do seu sangue esse veneno. E que você seja tomado por um desespero de fome. Que você se torne um fominha de Deus. Que você anele tanto, mas tanto que não consegue. Que todo o seu desejo, toda sobrazinha de tempo, você corre para o lugar secreto. Que todo momento, quando você tem um minutinho no ônibus, ao invés de ficar reparando nas pessoas, você está naquele trajeto de 15, 20 minutos de olhos fechados, com um fonezinho no ouvido e está adorando o Senhor. Você está lendo ali a sua palavra, você está com um artigo legal, você está com um livro bom na bolsa que você pega, porque todo tempo livre seu, todo tempo, você está buscando o Senhor. E você curte a sua célula, e você curte, sabe, qualquer tempo, e qualquer culto, e é de manhã, e é de tarde, e é sábado, e é quinta-feira, porque você está com fome. Feche os seus olhos um minuto. Tem um tempozinho de oração, por favor. Se Deus falou ao seu coração. Se Deus falou ao seu coração nesta noite, então você pode orar a Ele agora e falar o que você quiser falar. Nós vamos cantar uma canção e é assim que nós vamos selar esta palavra. Nós vamos selar esta palavra com um cântico, um louvor a Deus. E eu queria muito, sabe, que fosse um louvor apaixonado. Fosse um louvor apaixonado. Nosso pessoal não vai fazer assim um apelo para a sua participação. Não vai, só vai começar a cantar. Aliás, eu quero que vocês nem cantem para o povo. Eu quero que você cante para Deus. Eu quero que você cante para Deus, nem liga. Talvez vocês vão pegar o boi. A única vez que nós vamos ligar se ficar feio. Não vamos ligar. Porque a gente quer que você cante para o Senhor. E você vai, se quiser, adorar. Quer ir embora? Está liberado já, pode tirar as fitas, por favor. Mas se você quiser fechar este culto com uma canção, uma adoração, aproveite, tenha um momento de voltar para Deus, um momento de fogo no seu coração, um momento de trazer a arca, um momento de buscar a presença de Deus.
fica à vontade, como você quiser, e assim será o seu final. Você dá o fim dessa história como você quiser. Quiser orar, você ora. Quiser chorar, você chora. Quiser ir embora, você vai. Quiser dizer sim, você diga. Quiser dizer não, você diz. E assim você tem seu tempo com Deus. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te dê uma semana maravilhosa. E te permita ter um momento de adoração genuína aqui agora.